Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do 32º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico, porque o ano litúrgico é composto por 34 semanas. Se estamos na 32ª, faltam apenas 2 semanas para terminarmos o ano litúrgico, iniciarmos um novo ano com o tempo do Advento. Sempre no final do ano litúrgico, nas últimas semanas, a Igreja nos propõe como meditação a realidade da parousia. Parousia é o que trata sobre a segunda vinda de Cristo, ou trata da escatologia, que trata do fim dos tempos, ou ainda trata sobre a nossa realidade desta vida e também como será a nossa vida depois de terminarmos a nossa peregrinação aqui na Terra. Hoje a liturgia trata exatamente desse terceiro ponto, da nossa realidade de vida aqui e como será a nossa vida após partirmos da nossa peregrinação aqui na Terra. Isso nós poderemos refletir a partir da reflexão daquilo que nós vivemos neste mundo e o que nós viveremos lá na vida eterna. Outro ponto de reflexão é como será na vida eterna. Nós poderemos saber como será no céu, e o terceiro ponto é quando Jesus diz que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Diante desta realidade, poderemos nos colocarmos diante da palavra de Deus para refletirmos sobre estas realidades. A primeira realidade que vamos refletir é em relação à nossa vida. Como vivemos a expectativa de uma vida melhor, uma vida plena, uma vida eterna. Podemos pegar 3 gerações da história da salvação. A primeira geração poderíamos colocar Abraão. Abraão, a sua perspectiva de vida era se realizar neste mundo. Qual era o sonho de Abraão? Era ter uma terra, era ter um filho para que continuasse a sua posteridade. E quando Abraão coloca a sua vida toda para conquistar aquilo que era desejo do seu coração, ele trabalha incansavelmente e consegue. Abraão, que era um homem pobre, tornou-se um homem rico, porque Deus o abençoou. Abraão, que já estava com a idade avançada e não poderia ter mais filhos, Deus o abençoou e tornou-se o grande Abraão com a grande posteridade que ele recebeu de Deus. E aí houve uma realização na sua vida. E Abraão recebeu muito mais daquilo que ele desejava, que era uma vida abençoada neste mundo. Ele recebeu o céu, recebeu a eternidade. A segunda geração é do povo de Israel, do povo judeu, que pensavam que depois que eles morressem, iriam para um paraíso
um lugar paradisíaco, onde teriam todos os prazeres, teriam tudo aquilo que não tiveram neste mundo. Por isso eles renunciavam aos prazeres, porque sabiam que na eternidade receberiam tudo aquilo que não tiveram aqui neste mundo. E por isso eles tinham muitas leis, muitos preceitos, e se preocupavam de maneira minuciosa de cumprirem todos os preceitos. Então, quando nós ouvimos hoje, na primeira leitura, aquela família sendo martirizada e os filhos dizendo que Deus lhe daria a ressurreição na outra vida, não era o pensamento que nós temos hoje de vida eterna. O pensamento deles era de ir para o paraíso com extrema beleza. E, de fato, esse pensamento não condizia com o que realmente Deus tem preparado para nós. E a terceira reflexão nos direciona exatamente para isso. Que nós somos a terceira geração da história da salvação. Nós não pensamos como Abraão e não poderíamos pensar de queremos prosperidade só neste mundo. Nós não podemos refletir como os judeus, de achar que depois desta vida nós iremos para um paraíso semelhante às coisas belas que existem aqui na terra. Muito pelo contrário, quando nós partirmos deste mundo, depois que experimentamos a ressurreição de Cristo, a nossa expectativa é entrarmos na glória de Deus, no céu, não com a expectativa de um paraíso semelhante a este mundo, das coisas melhores que existem neste mundo. A nossa expectativa é entrarmos no céu para glorificarmos, para exaltarmos, para louvar a Deus e vivermos a felicidade eterna, a felicidade plena. A segunda resposta que temos que dar é como será na outra vida, como viveremos a nossa eternidade. Quando o saduceu ele faz para Jesus aquela proposta de uma história para Jesus responder como será na vida eterna, aquela história da mulher que teve 7 maridos, 7 irmãos, todos morreram. E ele pergunta, lá na vida eterna, de quem ela será esposa? Quem será seu marido? Porque a lei permitia e até pedia que fosse assim. Se a mulher casada perdesse o marido, o seu irmão deveria assumi-la. E assim sucessivamente. Chamávamos a lei do levirato. Mas diante desta realidade, eu quero refletir de que o saduceu, que está na ressurreição, e qualquer outro que quiser mostrar de maneira concreta como é o céu, isso não é possível, porque ninguém sabe como que é o céu. Mesmo porque poderemos refletir assim. Uma criança que está no ventre da sua mãe para poder vir ao mundo depois de 9 meses, imaginemos se ela pudesse saber como que é o mundo
depois do ventre da sua mãe, depois de sair do ventre da sua mãe. Ela jamais imagina ou imaginaria que o mundo que ela viria tinha sol, tinha praias, mar, tinha rios, tinha estrelas, tinha outras pessoas. Jamais imaginaria. Assim também somos nós. Nós jamais poderíamos imaginar como que é o céu. Então, tudo que nós poderemos meditar sobre o céu é apenas suposições, porque o céu só será revelado para nós quando nós chegarmos lá. Mas sabemos que o céu é algo extraordinário. É o lugar que nós devemos ir e lutarmos para isso, para chegarmos depois desta vida. E como sabemos que o céu é maravilhoso? Primeiro, porque nós temos fé. É a fé que nos dá um desejo profundo de um dia chegarmos no céu. Mas como eu poderei alimentar a minha fé? Diante dos testemunhos que nós temos. O grande testemunho para nós é o próprio Jesus, que se encarnou, viveu no meio de nós e nos ensinou que Ele é o caminho para que nós pudéssemos chegar no céu. E quando chegarmos no céu, nós entenderemos tudo aquilo que Jesus nos ensinou sobre o Pai. Um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai cheio de compaixão, um Pai que abraça o pecador quando ele está arrependido e quer iniciar uma nova vida. Por isso, o céu deve ser o desejo maior de qualquer pessoa humana, de qualquer alma humana. O segundo exemplo, testemunho que temos é de Nossa Senhora. Quantas vezes Nossa Senhora apareceu em várias partes do mundo, nos indicando o caminho do céu. E principalmente aparecendo para aquelas pessoas que estão mais angustiadas. Então ela revela que o céu é o lugar da felicidade plena. É o lugar onde aqueles que não vivem em paz, aqueles que não têm fé, aquelas pessoas que vivem na escravidão, aquelas pessoas que vivem sendo perseguidas, ao se colocar no caminho do reino dos céus, através de Jesus, que é o caminho, encontrará toda a consolação de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a perseguição que passou neste mundo. E a terceira realidade de testemunho são os próprios santos. Aqueles que encontraram o caminho do céu e viveram profundamente, mesmo na dor, mesmo nas perseguições, mesmo em todo o sofrimento, ansiosos para se encontrarem com Deus na eternidade e chegar no céu. Para eles, a vida neste mundo não tinha mais sentido. O único sentido da vida neste mundo era servir a Deus. Por isso, aprendemos com São Paulo. Eu preferia partir deste mundo, mas se permanecer aqui é bom
Para continuar trabalhando, edificando o reino de Deus, eu ficarei aqui. No entanto, para mim seria imensamente melhor me encontrar com Deus no céu, na eternidade. Esse pensamento de São Paulo, sem dúvidas, era o pensamento de todos os santos. Todos ansiavam partir deste mundo para se encontrar no céu, porque a fé que havia no coração de cada um deles é uma fé que não deixava dúvida. Era uma fé que fazia com que eles, ao renunciar a este mundo, já se colocavam com toda certeza diante de Deus na sua glória. Queridos irmãos e irmãs, nesse final de ano litúrgico, é muito bom meditarmos nessa realidade para não termos dúvidas daquilo que nos espera depois de partirmos deste mundo e nos encontrarmos na eternidade com Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.